Bom, como eu vinha falando para vocês da questão dessa dinâmica, dessa mudança, né, de tecnologia, tanto na agricultura quanto na pecuária, aqui eu vou mostrar para vocês alguns slides mostrando como é que mudou, né, essa dinâmica da agricultura entre 2002 e 2010. A gente fez essas análises aqui com imagens que a gente chama do satélite Terra, né? A bordo desse satélite tem o sensor MODES, que vocês também devem ter visto em algumas das aulas já. E esse satélite, esse sensor MODES, ele é muito interessante porque ele tem uma alta repetitividade, né? Ele obtém imagens diariamente, não que se precise de imagens diárias para poder fazer a análise dos alvos agrícolas, mas devido à questão da cobertura de nuvem, quando você tem um sensor que passa diariamente, pelo menos a cada 8 dias ou a cada 10 dias, você pode ter uma imagem livre de cobertura de nuvem. E são essas imagens que a gente tem utilizado muito também em nossos trabalhos na área de agricultura para poder ver essa mudança, essa dinâmica de uso da terra no Brasil. Em vermelho, as áreas em vermelho, não sei se dá para ver bem aí, mas depois eu vou ampliar algumas áreas aqui com mais detalhe, vocês vão ver melhor. Em vermelho, então, são as áreas que são cultivadas com uma cultura por safra. Então, ele plantou o milho nessa safra, depois vai plantar o milho ou a soja na safra seguinte, uma safra só por ano. As áreas em azul são as áreas em que ele planta 2 safras no mesmo ano. Então, ele planta, a safra normalmente ela vai de julho ou de agosto a julho do ano seguinte. Então, ele planta em outubro, mais ou menos, a soja, vai colher essa soja mais ou menos em fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, e já planta logo em seguida o milho. Então ele tem 2 safras no mesmo ano, né? E em verde são as áreas de cana-de-açúcar que vêm do nosso mapeamento do CanaSat. Então aqui a gente está vendo a situação da safra 2002, 2003. E aqui 2010, 2011. Eu vou voltar de novo para vocês verem um pouquinho como é que muda, né, o mapa, né? Eu, por exemplo, observo aqui que, de repente, mudando desse mapa para esse mapa, ele ficou muito mais azul, não ficou? Principalmente nessa parte aqui, né? Eu vou voltar de novo para vocês observarem. Tá? Conseguem ver que ele fica muito mais azul? Ou seja, há uma intensificação muito grande. Plantava-se uma safra por ano, agora está se plantando 2. Né? E também o mapa fica muito mais verde por conta de toda essa expansão da cana-de-açúcar que houve nesse período 2002, 2010. Então, ainda mostrando aqui essa dinâmica, né, da agricultura de 2002 para 2010, queria agora colocar com alguns detalhes algumas regiões. A gente vê aqui, por exemplo, o oeste da Bahia, né, uma região de clima muito favorável para a agricultura, e a gente vê como que essa área expandiu de 2002, passando aqui por 2007, e 2010. Dá para ver que a área ficou bem mais vermelha? Né? Então mostra como que aumentou a agricultura de uma safra. Né? Mas ali nessa região tem uma condição climática que só permite uma safra. Não dá para fazer 2 safras. Tem algumas áreas, a gente consegue observar alguns pontos em azul aqui, onde a gente teria 2 safras. Então, nessas áreas está havendo uma agricultura com irrigação. Tá? Mas sem irrigação não é possível ter 2 safras nessa área aqui. E a gente vê uma outra região, o Maranhão e o Piauí. Na verdade, o Maranhão e o Piauí fazem parte daquilo que a gente chama de Mapitoba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, né? Mapitoba, que é uma região assim, de bastante potencial de expansão para a agricultura, porém com desflorestamento. Tá? Então, isso aqui é uma grande área de cerrado, né? E que está sendo, vamos dizer, desmatada para a parte de produção agrícola. A gente vê aqui como é que estava isso em 2002, 2003, não assusta com 2010. Olha só como é que está isso, né? Então, é importante que nessas áreas tenham políticas agrícolas, tenham um zoneamento claro, né? Para que isso aqui, de repente, não vire tudo agricultura sem a devida preservação. Então, vou voltar de novo só para vocês verem como é que era assim em 2002, como é que está em 2010, né? Essa região, então, de Maranhão e Piauí. Aqui a região de Querência, no Mato Grosso, uma região também de bastante potencial de
de expansão de soja aqui, principalmente na medida em que vai melhorando a logística para cá, para os portos, né, no norte, né, e evitando todo esse transtorno, né, do fluxo da soja para o sul, né, que a gente viu aí recentemente nas reportagens, essas filas enormes de caminhão. Então, na medida em que essa região se desenvolve mais para o norte, isso melhora bastante a questão da logística. Aqui 2002, 2003, vamos ler 2010, 2011, olha só, né? Vou voltar de novo, né? Vocês veem como é que mudou isso. Então, isso está tudo expandindo em cima de pastagem, tá? Nessa parte aqui praticamente não causa desflorestamento, né? Porque já desflorestaram há mais tempo. Uma outra região, a região aqui de Sorriso, né? A gente vê como região de Sorriso tem muita cultura, né? Com 2 safras, ou seja, soja seguida de milho, né? E aqui no próximo slide a gente vê, apesar de já ter muita coisa em 2002, 2003, quando a gente olha aqui, olha só como é que está isso hoje, né? Então, quando vocês veem nos jornais, né, a notícia de que o Brasil, novo recorde de produção de safra, tal, é por conta dessas expansões aqui, que se dá muito na questão da intensificação vertical, ou seja, produzindo mais coisas na mesma área, né? E também na intensificação horizontal, ou seja, transformando áreas de pasto em agricultura. Não causa mais desmatamento? Causa sim ainda algum desmatamento, e nós vamos ver um exemplo de um projeto que vai estar mostrando isso com mais detalhe. Aqui, São Paulo, né, na safra 2002, já tinha bastante cana, mas imagina agora em 2010 como é que está, né? São Paulo fica tudo verde aqui, né? Agora, há um pouquinho de um exagero nas cores aqui, porque parece aqui que 100% do estado está tomado com cana. Na verdade, se a gente olhar, são mais ou menos 5 milhões de hectares de cana cultivados em São Paulo, que representa mais ou menos 20% de toda a área do estado de São Paulo. Oh, desculpa, estou voltando de novo, né, mostrando como é que expandiu, e a gente vê que aqui na região de Barretos, né, tinha bastante agricultura, e também foi tudo substituído, praticamente tudo substituído por cana, como a gente vê com mais detalhe aqui a região de Barretos, em 2002, olha só como é que isso fica agora em 2010, né? Vai virando tudo um canavial, né? E sumindo as áreas agrícolas. Mas uma região aqui de Araçatuba, uma região tradicional, já tinha bastante cana, mas muita área de pasto, né? E todo esse pasto, ou grande parte desse pasto, sendo substituído por cana-de-açúcar. A gente diz, não tem mais gado no estado de São Paulo? Tem sim, praticamente nesse período, embora a área de pastagem perdeu muita área, né? O gado só diminuiu, o número de cabeças de gado em São Paulo diminuiu só em 10%. Né? Então, contando também que ele tem um menor tempo de abate, tudo isso, praticamente não houve perda por conta do gado. Mas tudo isso porque se entrou com tecnologia, né? Melhorando a qualidade do pasto, melhorando também a qualidade do rebanho. Vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe, que é interessante da gente ver. Mas antes disso, eu só queria mostrar para vocês aqui o que eu já havia mencionado, a questão das taxas de desflorestamento na Amazônia. Se a questão da expansão da cana-de-açúcar, tá, e o aumento da produção agrícola, de fato, está tirando áreas de pastagem, essa pastagem agora está migrando para a fronteira agrícola, né, causando desmatamentos, a gente teria que ver justamente nesse período aqui de maior expansão aqui, tanto da agricultura, e em particular da cana-de-açúcar, a gente teria que ver essas taxas de desmatamento teriam que estar aumentando. E, no entanto, o que está acontecendo? Elas estão diminuindo. Tá? Então, claro que há aqui por trás dessa redução de desmatamento, há uma política muito clara do governo no sentido de reduzir as taxas de desmatamento. Tá? Mas mesmo com toda a política do governo, poderia estar havendo uma pressão muito grande no sentido de estar aumentando as taxas de desmatamento. Então, a gente vê que há uma redução. Então, isso o que eu estou querendo argumentar aqui é justamente a questão do impacto indireto da mudança de uso da terra, que tem que ser visto com muito cuidado. Muitos dos modelos que foram desenvolvidos no sentido de mostrar que a expansão de culturas como a cana-de-açúcar causam
ou vão causar, aumentar o desmatamento na Amazônia, estão baseadas em modelos que utilizam então uma série histórica como essa. Então ele coloca isso no modelo dele, é óbvio que daqui para frente então vai acontecer isso. Tá? Ele não considera outros fatores, né, como uma nova política do governo ou a própria entrada com novas tecnologias é considerada. Então eu sou um pouco crítico nesse aspecto, porque os dados mostram. Tá? Bom, digamos assim, esses slides aqui mostram, tá, como que o Brasil está sendo observado aqui desde 2000 até 2010. Então a gente vai vendo aqui a cada 16 dias uma nova imagem sendo apresentada aqui. Tá? E aqui, à medida em que essa barrinha aqui vai se movendo ao longo do tempo, a gente vai vendo para um determinado pixel, uma área do MODIS, que é o menor pixel do MODIS é de 250 por 250 metros, que é o que a gente está vendo aqui nessa área aqui. Tá? Uma área de 250 por 250 metros. E aqui a representação dessa área aqui a gente só vê uma imagem. Tá? Como que foi, então, a mudança, a dinâmica do uso dessa área aqui, representada nesse gráfico. Então, esse eixo aqui mostra o índice vegetativo, que basicamente representa mais ou menos biomassa, né? A área mais verde ou menos verde. Então, quando sobe e desce aqui, são as variações sazonais, que você tem maior vegetação maior vegetação no período úmido, seguido aqui com menos vegetação no período seco, e você vai vendo toda essa dinâmica aqui. A gente vê que, de repente, aqui, em 2007, houve uma mudança muito grande, não foi? Desse padrão aqui para esse padrão. Então, isso aqui era uma área de cerrado, tá? No oeste baiano, que foi desmatado aqui e virou agricultura. Um pouco talvez difícil de explicar isso tão rapidamente aqui, mas a gente vai vendo, se a gente pudesse, né, acompanhar cada uma das datas, a gente vê que aqui é mais ou menos coincide, esse período aqui coincide com outubro, aí a cultura vai crescendo, quando chega mais ou menos aqui em começo de janeiro, aí ela atinge o máximo de crescimento dela, depois ela vai senescendo, né? Aí ela é colhida, passa um período com o solo exposto, até o outro ano planta de novo a soja, colhe, fica em pousio, planta de novo. Então a gente vai vendo com esse formato, né, das curvas daqui, a gente consegue então fazer uma análise se isso é uma cultura que está sendo plantada uma vez por ano, ou se a gente tivesse, por exemplo, isso aqui seguido de um outro pico também, então a gente viria que são duas culturas no ano. Aqui a gente, por essa mudança que acontece aqui do cerrado para uma área agrícola, a gente também consegue ver as áreas de expansão, né, toda a mudança, toda a conversão de uso do solo. Né? Então tem muita informação nessas imagens, né, uma riqueza muito grande, né, e a gente utiliza então diferentes ferramentas, diferentes análises para poder extrair essa informação que vocês acabaram de ver. Tá? Então, como a gente viu aqui, esses gráficos aqui, eles têm origem nas imagens MODIS quase que diárias, tá? E por isso que a gente vai podendo então ver essa trajetória ao longo do tempo. Aqui a gente tem uma área de cana, um pixel do MODIS, tá? De uma área de cana representada nesse gráfico aqui. A gente vê aqui uma cana de 1 ano e meio, seguida por uma soca, segunda soca e assim por diante, até que de repente mudou muito, né? Olha o padrão aqui da cana-de-açúcar, né? E depois um padrão muito diferente aqui, né? Então mostra aqui que essa cana aqui ela foi reformada com uma cultura anual. Então, na medida que esses dados estão então disponíveis no site, né? Existe uma área que vocês podem olhar aqui no INPE, chama séries temporais MODIS, onde para cada área aqui, para cada ponto, né, em toda a América do Sul, você pode obter então informações sobre a mudança de uso do solo ao longo do período aqui de 2000, quando começaram as imagens do sensor MODIS, até a data mais recente agora. Então é muito interessante vocês acessarem esse site
que depois, em alguns slides vai aparecer o endereço dele. Tá? Então, com base nessas curvas, né, se ela é maior ou menor, a gente pode estar associando isso também com maior ou menor produtividade, maior ou menor biomassa que ela tem. A gente faz algumas análises aqui e mostra, então, toda a área de cana, se ela está mais desenvolvida ou menos desenvolvida, e isso também está relacionado, então, com a questão da produtividade, para você ver aqui se você tem áreas mais produtivas ou menos produtivas. Você pode fazer uma comparação com diferentes anos para ver se esse ano está melhor ou pior do que o ano passado. Então, as imagens de sensoramento remoto também contribuem bastante nessa questão da análise da produtividade, que é uma parte também muito importante na questão da produção de cana, que é o que em última análise interessa. O que é a produção de cana? Até recentemente, essa semana, né, eles divulgaram a safra da cana-de-açúcar para esse ano. Então, eles preveem mais ou menos 600 milhões de toneladas de cana para esse ano. Então, isso depende muito, essa quantia de 600 milhões, não só da área, mas também de quanto que essa área vai produzir. E nada melhor do que as imagens de satélites que vêm do alto, né, a cultura da cana-de-açúcar, para a gente poder observar como é que está a saúde desse canavial, né? Vocês podem observar, né, no próprio posto de gasolina, por que o preço do etanol está subindo muito, né? É interessante que hoje a gente tem essa opção de flex, né? Antigamente, nos anos 80, a gente não tinha essa opção. Você comprava um carro a álcool, tinha que pôr a álcool. Se o preço do álcool subia ou não, azar seu, né? Você tinha que colocar aquilo, né? Depois até o programa praticamente acabou, quem tinha carro a álcool teve muita dificuldade. Hoje com os carros flex, você olha lá se é mais vantagem você colocar gasolina ou mais vantagem colocar o etanol, né? Na verdade, na gasolina também tem uma boa quantidade de etanol, né? Mas, de qualquer maneira, por que o preço do etanol subiu tanto nos últimos anos, né? Porque o governo mantém baixo o preço da gasolina, né? Subsidia, né? Então, o preço da gasolina praticamente não sobe, então, contando com o fator inflação, na verdade, o preço da gasolina está caindo e não aumentando. Enquanto que o etanol, ele não tem o subsídio, aumenta os custos de produção, aumenta o preço da terra, uma série de coisas, e então aquilo que era vantagem em 2002, 2003, 2004 está deixando de ser vantagem, né? Mas, enfim, dizer que o preço do etanol vai abaixar, provavelmente não, porque não tem como, né? É uma questão de mercado, né? Mas é possível também que o governo não vai conseguir sustentar, né, o baixo preço da gasolina por muito tempo. Aliás, até recentemente teve um aumento por conta disso. Ok, aqui tem um pouquinho do nosso grupo do Laboratório de Agricultura e Floresta, né, das pessoas que fazem parte dele. É bastante dinâmico, sempre tem gente entrando e saindo nesse grupo, né?